A paz de Cristo a todos. Jesus disse que todos aqueles que ouvem a sua palavra e não pratica, ele compara a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Correram rios, sopraram o vento e combateu contra aquela casa. E aquela casa caiu, pois a mesma estava alicerçada sobre a areia. Mas ele também disse que todo aquele que ouve a sua palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram rios, sopraram o vento contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Pois bem, meus queridos, o que eu quero vos dizer com essas palavras, vocês já viram que nesses últimos dias, muitas pessoas estão se afastando de Cristo, abandonando a fé, com muita facilidade, por qualquer motivo, qualquer coisinha, eles saem da igreja, qualquer coisinha, eles ficam entristecidos, aborrecidos. Sabe o que é isso? São as casas que são alicerçadas na areia. Eu chamo eles de crentes abortivos, crentes de 6 meses, crentes prematuro. São prematuro, irmão. Eles chegam na igreja, aí eles se destacam no ministério da palavra, no ministério do louvor. Deus sopra o nome, Deus dá honra, mas a primeiro vento que vem eles caem. Por quê? Não tem base, não tem alicerce, não tem raiz, não tem estrutura, não tem fundamento. Então são os crentes, irmão, de 6 meses prematuro. Irmão, nós temos que ter estrutura. O nosso ministério tem que estar alicerçado na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabe por que isso acontece, irmão? Falta de buscar a Deus, falta de examinar as escrituras, porque esses obreiros, esses crentes prematuros, eles não buscam a Deus, eles não oram antes de ensaiar, não buscam a Deus, não tem uma vida de dedicação à oração, à palavra, não examina, é só cantar, é só pregar e acha que tudo é festa. Não, irmão, vem as dificuldades, as lutas, as tempestades, as provações, e aí quando vem, aí eu fico analisando, irmão, se afasta por coisas banais, por palavras, irmão, entristece, não quer mais servir a Deus. Você tem que alicerçar a tua casa na rocha. Você precisa examinar a palavra. A palavra é a base. A palavra dá estrutura para o crente. A palavra, você não examina. Você se tornou um crente, Maria vai com as outras. A sua casa tem que estar alicerçada na rocha. Jesus disse: vós está limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. É a palavra, irmão. Mas vocês estão mudando a liturgia dos cultos. Estão mudando. A igreja se tornou agora teatro. Estão fazendo da igreja de teatro. Peças, teatros, música, dançaria. Isso significa quem, pelo amor de Deus? Meus queridos, nós estamos brincando com coisa séria. A salvação é coisa séria. Céu e inferno é coisa séria. Não é hora mais de nós estar dentro da igreja contando história de carochinha. É hora de pregar a palavra. É hora de falar a verdade. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. É a palavra. É fazer bom uso. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos se apresentar perante a Deus como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. É a palavra, irmão. É a palavra que liberta, é a palavra que dá raiz, é a palavra que alicerça o crente, é a palavra, o que está faltando é palavra, irmão. A palavra está perdendo espaço dentro da igreja.
A palavra está perdendo espaço, e é a palavra que transforma, é a palavra que purifica, é a palavra que vivifica, é a palavra que santifica, é a palavra que limpa, é a palavra que salva, é a palavra que regenera, é a palavra que santifica, é a palavra que dá vida, é a palavra que fortalece. Está acabando. Aí sabe como é que nós estamos? A Bíblia Sagrada diz que Pedro dá um discurso. Judas tinha morrido, precisava de um substituto. O que é que eles fizeram? Lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Sobre um homem chamado Matias. Crentes, prematuro. Você vai ouvir falar de Matias só quando ele é escolhido, e é escolhido para ficar no lugar de Judas, e foi pela sorte. Sabe o que acontece? Os crentes estão dessa maneira. Obreiro sendo levantado pela sorte. Eu venho de uma época, de um tempo, que quando era para se trocar um pastor, ou quando era para dar um cargo ministerial para uma pessoa, a igreja ia para oração. Vamos orar para ver quem é que Deus vai levantar. Vamos orar para ver quem é que Deus vai colocar para reger as senhoras, a mocidade. Eu sou dessa época, irmão. E pensa numa época boa. Entrava assim em períodos de oração, e Deus mostrava quem era que ia ficar na frente, na direção, e o negócio fluía. Dava certo. Por quê? Porque tinha oração, tinha palavra. Hoje em dia não, irmão. Ninguém ora mais para cantar, ninguém ora mais para pregar, ninguém consagra mais. Agora o negócio está tudo fácil. Aí o que acontece? São os crentes prematuros. Crente que qualquer vento que vem contra ele, derruba ele com facilidade. Por quê? Porque não tem alicerce, não tem base, não tem estrutura. Então qualquer ventinho derruba ele. Hoje eu convido você para alicerçar a sua casa sobre a rocha. Você precisa examinar a palavra, praticar, não só examinar, mas praticar, colocar ela em prática. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Davi disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra, pois a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra, irmão, tem que ter palavra. Se não tem palavra, não adianta, irmão. Não adianta, é a palavra. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra faz algo tremendo. É a palavra. Nós temos que dar prioridade para a palavra dentro da igreja. Tem que ter palavra, irmão. Se não tem palavra, a igreja fica uma igreja sem alicerce. Eu acho engraçado, sabe o que? Eu vou pregar na igreja, na hora do louvor, irmão, os levitas começam a louvar, os crentes começam a rodapiar, começam a pular, planta a bananeira, pula com o pé só, mas quando entra na palavra, irmão, acaba tudo aquilo. Eu não sei que fogo é aquele que só pega fogo na hora do louvor. Da palavra não. Louvor, irmão, o fogo cai, é um fogaréu, é um brasaréu aceso. Começou a palavra, pronto, acabou aquele fogaréu, acabou aquilo tudo. É uma conversação, é uma mexação no celular, é uma andação, é uma bebeção de água, é uma falta de referência. Você tem que aprender a reverenciar a palavra. A palavra tem que ser reverenciada, a palavra tem que ser respeitada. É porque quando nós estamos ministrando a palavra, é a boca de Deus falando conosco. A palavra é a boca de Deus falando. Se você não tem respeito com a palavra, você está desrespeitando o próprio Deus, porque você não sabe reverenciar a palavra de Deus. Por isso que está essa aberração. Crente desviando por qualquer motivo. Sabe por que desvia? Porque você não teve um encontro com Deus. Aí eu te pergunto, o que Deus te fez para você desviar? O que foi que Jesus te fez para você afastar do caminho dele? Qual foi o mal que Deus te fez para você abandonar ele? Qual foi o mal que Jesus te fez para você abandonar sua fé? Muito pelo contrário, morreu por você. Morreu por você.
E aí você abandona ele porque o que que ele te fez?